em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Pai, eu te agradeço por esta manhã, nós estamos aqui nesta conferência, falando sobre a igreja multiplicadora. Amém. Queremos pedir, meu Pai, que o Senhor venha através do Espírito Santo, usar as palavras que serão ministradas, trazer o nosso coração e nos levar, Senhor, a uma tomada de decisão, de posição diante de Ti. E que o Teu nome venha ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, neste momento, Senhor, fala conosco, sopra o Teu Espírito sobre nós, esteja manifestando aqui o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, diante de tudo que nós estamos falando, a questão de multiplicação, nós precisamos entender, como ele diz aqui, se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muitos frutos. Você planta lá o milho, ele tem que morrer para poder brotar. Tudo que você planta de semente, né? A semente morre para poder brotar. E nós precisamos também nas nossas vidas morrer. Morrer para o nosso eu, morrer para os nossos projetos, morrer para os nossos sonhos e deixar os sonhos de Deus, os projetos de Deus acontecerem nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que se buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso, com aquilo, com o que eu vou fazer, com o que eu vou ter. Às vezes a gente está muito preocupado, a gente deixa de ganhar almas, deixa de fazer a obra de Deus, porque a gente está muito preso nessa terra. Gente, nós somos chamados com propósito. Deus nos chamou com propósito. Deus nos chamou crente para ficar rico. Pode ficar? Pode. Mas Deus nos chamou a gente com esse propósito. É mentira quem prega isso. Você vai aceitar Jesus, sua vida vai virar um mar de rosas, você vai ter um carro do ano, todo ano na sua porta, você vai ter uma mansão. É mentira, é engano de Satanás que tem enganado muitos crentes. E tem levado muitos crentes a viver uma vida morta, uma vida que não dá frutos. Não ganha uma alma, não discipula ninguém. Por quê? Porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Porque o foco dele é só o sonho dele, o projeto dele. Foi implantado isso. Então Jesus nos chamou para dar frutos. E damos frutos quando fazemos discípulos. Jesus não mandou a gente fazer convertido. Não. Jesus não mandou a gente fazer crente. Também não. Nesse aqui não, aqui embaixo. Jesus não mandou a gente fazer crente, nem mandou fazer convertido. Jesus mandou fazer discípulos. Por que discípulos? Porque o discípulo é um seguidor. É um seguidor. O discípulo, ele vai seguir. Então assim, a pessoa, eu sou crente, chega e chama, sou crente. Crente até o diabo é, meu irmão, a Bíblia diz, os demônios creem tanto que estremecem. E está cheio de crente aí, por aí, criando confusão, fazendo arruaça, vivendo o evangelho de qualquer maneira, não é? Vivendo o evangelho fajuto, o evangelho que a Bíblia não ensina, vivendo da maneira dele. Quando Jesus fala morrer, é a gente morrer para a nossa maneira, para o nosso modo de viver, e o modo de Cristo, o modo de Jesus. Não é mais o que eu quero, mas o que tu queres. Não é mais a minha vontade, mas é a tua vontade. É assim que a gente deve viver. Tem muito crente aí apanhando dentro da igreja, apanhando o tempo inteiro. Por quê? Porque quer fazer a vontade dele. Quer fazer a vontade dele. E a vontade de Deus não é realizada. Então, para fazer a vontade de Deus, tem que morrer. Morra. Essa é a proposta do Evangelho. Morrer para a velha natureza pecaminosa,
que desagrada a Deus, que entristece a Deus, e deixar a natureza de Deus viver em minha vida. Isso é cristianismo, é Cristo vivendo em mim. Cristo vive em você? Os seus atos, as suas obras, a sua maneira de viver demonstram para as pessoas que Cristo vive em você? As pessoas que estão à sua volta, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, eles olham para você e veem Cristo em você? Então esse é o Evangelho. As pessoas verem Cristo em mim. Amém. As pessoas verem Jesus em mim. Amém? É onde você está, no lugar que chega ali quando tem um pepino lá, ele sabe, tem um irmão ali, tem um crente ali. Tem o Luiz ali, o Luiz é evangélico, ele crê em Deus, ele é um cara que dá testemunho. Mas tem um crente lá que não dá testemunho, fofoqueiro, criador de caso, tribuloso. A pessoa vai pedir oração a ele? Não vai. A pessoa vai procurar ele? Não vai, porque ele não tem testemunho, ele não morreu, ele ainda não morreu. Então, Jesus, né? Vamos lá, nós paramos na página... Deixa eu ver aqui. Ali é a 13. A 13? Essa daí está no 4? Agora nós vamos para a página 9, né? Isso. Qual o nosso propósito? Perguntas que devemos responder. Qual o nosso propósito? Como realizar o nosso propósito? Como criar um ambiente que promova crescimento? E como desenvolver um processo de ministério, não é isso? Página 8. Página 8, né? Aí agora nós vamos para a 9. A 9 você tem um retângulo aí. É a segunda seção, a necessidade de uma declaração de propósito. Nós vimos aqui a estratégia global, né? Nós vimos o primeiro que é a nossa estratégia global, e agora nós vamos ver a questão da necessidade da declaração de propósito. Por que é importante uma declaração de propósito? Uma declaração de propósito, em primeiro lugar, ela responde o porquê estamos fazendo o que fazemos. Nós vamos fazer aqui um jantar de casais. Esse jantar de casais cumpre com a declaração de propósito? Não cumpre, está descartado. Nós vamos fazer aqui um dia das crianças. Esse dia das crianças cumpre a declaração de propósito? Cumpre. Então vamos fazer, vamos nos mobilizar, vamos fazer para cumprir a declaração de propósito. Nós vamos fazer aqui um dia da beleza. Ótimo. Esse dia da beleza cumpre a declaração de propósito? Cumpre, então vamos fazer. Não cumpre, então está descartado. Entendeu agora? Esse retângulo, senão eu até me adiantei aqui nessa coisa, mas aqui você tem um retângulo, e o que você vai fazer com esse retângulo? Você vai pegar dentro desse retângulo, você vai botar assim, fazer, dentro dele, fazer. E fora dele, não fazer. Não fazer, não fazer, não fazer, e não fazer. E bota uma setinha para lá, né? Para cá e para lá. Esse fazer é a declaração de propósito. Tudo que eu for fazer, tudo que eu vou dar uma ideia, eu vou dar uma ideia para o pastor. Eu vou dar uma ideia para o pastor, porque o crente é bom para dar ideia, que é uma beleza, né? Vou dar uma ideia para o pastor. Legal, receba a sua ideia. Mas você, antes de dar ideia para o pastor, você vai saber se a sua ideia ela está dentro da declaração de propósito. Se ela não estiver, não me dê ideia, por favor. Pode guardar a sua ideia. Se ela não cumprir a declaração de propósito, eu não quero sua ideia. Você pode saber que vai ser descartada. Então é melhor nem me dar ideia, porque você não vai ver ela funcionando. Entendeu? Então aqui, a declaração de propósito. Por quê? Se nós queremos uma igreja que cresce, nós temos que ter um propósito. E tudo que nós formos fazer,
tem que ser dentro desse propósito. Havia uma igreja em Capoava, São Paulo, que acho que era Capoava, tinha 13 anos e aí tinha apenas 35 membros. Quando eles aplicaram esse processo dentro da igreja, de igreja dinâmica, que eles aplicaram isso, o que aconteceu? Em um ano, a igreja pulou para 80 membros. Com 2 anos, a igreja pulou para 300 membros. E não era G12, não tinha encontro, não é nada disso não. É só a igreja discipulando. Um irmão discipulando o outro. Uma pessoa discipulando o outro. E trouxe o crescimento. E é um crescimento saudável. Eu tenho algumas igrejas no Brasil que eu me espelho nelas. Uma é a Igreja Batista de Santo André, em São Paulo. Você entra na internet aí, você pode ver. Conexão Primeira. É uma igreja, para mim, modelo. Outra igreja modelo, para mim, é a 8ª Igreja Presbiteriana de Goiânia. Aliás, de Belo Horizonte. Pastor Jeremias. É um modelo de igreja que cresce saudável. São igrejas que crescem sem esses atropelos que existem por aí, sem essas palhaçadas que a gente vê tanto por aí, né? Não precisa dessas coisas. É só fazer discípulos. Então, existem algumas igrejas assim que eu vejo, são igrejas que realmente estão trabalhando dentro do modelo que Jesus ensinou, fazer discípulos. É só isso, irmãos. A gente só precisa fazer discípulos e trabalhar dentro do propósito. Aí eu dei uma folhinha aí, cadê essa folhinha que a Vanessa estava vendendo hoje aí para vocês? Vou disciplinar a Vanessa, Não estão pagando. Nessa folhinha aqui, nós temos algumas declarações de propósito. Nós temos 6. Eu quero que vocês leiam detalhadamente essas 6 e escolham uma. Você vai votar em uma dessas declarações de propósito. Essa declaração de propósito, ela vai nortear o que nós devemos fazer, o nosso propósito. Ela vai responder, determina o que você faz e o que você não faz, certo? Então, qual é o nosso propósito? Essa folhinha você vai fazer no final, tá? Não vai fazer agora não. Bom, essa pecha. Depois você vai... qual é o propósito da igreja? Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Esse é o nosso propósito. A igreja foi criada por Jesus para fazer discípulos. Não foi para fazer obra social, não foi para fazer isso e aquilo. Não, nós fazemos obra social, fazemos. Faz parte da igreja fazer a obra social? Faz parte. Nós temos que fazer. A obra social está cumprindo com a declaração de propósito? Amém. Então nós vamos fazer, certo? Mas o objetivo principal da igreja é fazer discípulos. Fazer discípulos. E nós fazemos discípulos ganhando pessoas para Cristo. Implantando novas igrejas. Aqui nós temos 44 bairros. E eu quero daqui para frente, em nome de Jesus, em 2 anos, abrir pelo menos 4 igrejas. Em 4 bairros aqui que eu já estou mirando eles. E eu vou precisar que a gente faça discípulos. Vou precisar que a gente ore e que a gente faça discípulos. E que os discípulos cresçam, amadureçam, em nome de Jesus. O objetivo da igreja neotestamentária, glorificar a Deus, né? Atos 2, versículo 11, o que é que diz aí? Alguém pode ler Atos 2, versículo 11? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então nós glorificamos a Deus como? Como quando nós falamos das grandezas de Deus. Você está num bocado de gente lá no trabalho, aí começa a falar da vida do outro, começa a contar piada indecente, e você entra naquele meio e você começa a falar do que Deus fez na sua vida, você quebra o ambiente na hora. Na hora você quebra o ambiente.
Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava orando por algo que você recebeu ali. E vocês acreditam que Deus agiu na minha vida e me concedeu? Quebra o ambiente na hora de imoralidade, de fofoca, quebra na hora. As pessoas já saem daquele ambiente. Ou senão elas começam a sair de murchinha, uma por uma, devagarinho. Mas você não entra no ambiente. Você não se envolve. Né? Então assim, nós glorificamos falando das grandezas de Deus. João 15, versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deixe frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. E assim sereis meus discípulos. Então nós glorificamos a Deus. A igreja foi chamada para quê? O objetivo da igreja neotestamentária: glorificar a Deus e fazer discípulos. Certo? Fazer discípulos. Como nós fazemos discípulos? Como fazemos isso? Primeiro, evangelizando. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É assim que a gente faz discípulo, evangelizando. Jesus não mandou a gente ficar convidando crente de outra igreja, não. Tem igreja que faz eventos, aí manda carta para as igrejas, aí chama aquele monte de gente de igreja, aí recebeu carta, aí começa a dar oportunidade. E aí começa as pessoas a pular da igreja dele para a sua. E aí começa do jeito que ele pulou da dele para a sua, ele vai pular da sua para a outra também, do mesmo jeito. Então nós não fomos chamados por Jesus para tirar membro de igreja, nem para fazer evento para crente, não. Um dia o Guilherme chegou para mim e falou assim: tem uma igreja assim, em tal lugar. Passei lá na porta, estava lotada de carro e de gente. Foi? Eu falei: só na quinta-feira que está lotada de carro e gente. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa lá que tem revelação, tá? Aí vai um monte de gente, e eles conhecem muitas pessoas, aí chama pessoas de tudo quanto é igreja que eles conhecem. E na quinta-feira está lá. Aquelas pessoas do reteté, do pula-pula, né? Aquele monte de gente. Vai no domingo. Aí eu mostrei para minha esposa um dia desse. A gente passou no domingo lá, tinha 2 carros na porta, não foi? Quase ninguém. Eu mostrei para minha esposa, foi porque ela viu comigo com os olhos dela. Eu falei: vai no domingo para você ver os membros que tem. Não tem membro na igreja. Por quê? Porque só tem evento para crente. Evento para crente. Eu não quero fazer evento para crente. Quem fizer suas festas, quem fizer seus eventos, faça para lá. Porque nosso objetivo é ganhar almas para Jesus. E os nossos eventos vai ser com o objetivo de ganhar almas para Jesus. Se os nossos eventos não cumprirem a declaração de propósito, nós não teremos eventos. Porque ele vai ter que cumprir a declaração de propósito. E a declaração de propósito vai mostrar para a gente o que nós temos que fazer discípulos. Outro, evangelizando, nós fazemos discípulos evangelizando e depois ensinando a obedecer. O capítulo 6, versículo 1 ao 7 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Quem puder ler, por favor, me ajudem. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você está vendo? A igreja, a vida da igreja,
fazia com que os sacerdotes começaram a vir também e começaram a obedecer à fé, né? Então, evangelismo e ensinar a obedecer. Eu até coloquei o livro na mão do Diego, né, de talento sobre obediência. Como é difícil, ali como fala, eu vou passar para vocês também, como é importante essa questão da obediência, como é importante. Então, ensinar a obedecer. As formas de igreja, vamos ver quais são as formas de igreja. Nós encontramos no Novo Testamento a igreja congregada, conforme nós lemos em Atos 2, do versículo 42 ao 47, né? Que todos os dias perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, né? Então a igreja estava congregada, reunida nas casas e no templo. O templo era a sinagoga judaica, né? Que havia espaço ali, ele reunia ali. Então, e a igreja congregada. E depois nós temos outro tipo de igreja, que é a igreja dispersa. Capítulo 8 de Atos e o versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 4. Incremente os que foram dispersos por toda parte pregando a palavra. A igreja dispersa durante a semana. No domingo nós estamos aqui congregados. Durante a semana nós estamos dispersos. Cada um está na sua casa, no seu trabalho, nos seus contatos diários, né? O neto está lá com os clientes dos cachorros, né? Os donos dos cachorros vão buscar cachorro, vai levar cachorro, certo? Mas está lá, a igreja dispersa. A Vanessa está lá no trabalho dela, de contabilidade, é a igreja que está lá naquele lugar. O Diego está lá no trabalho dele, na edição de vídeo, é a igreja que está ali, dispersa. A Fran está lá na casa dela, cuidando do João, e a igreja está lá, dispersa. Eu sei que através do João até já começaram a aproximar de uma vizinha lá que, né, que não queria nem saber deles, tudo, e já começaram a aproximar da vizinha. Logo essa mulher vai ter uma experiência com Deus. Pastor, a igreja que eu frequento é a Batista tradicional. Não fala nem em línguas. A presbiteriana, que eu fui batizada lá do Cruzeiro, cresceu, está enorme. Amém, graças a Deus. Agora eu vou na Batista tradicional. A presbiteriana era do pastor Guerra. Eu conheci ele. Foi ele que me batizou. É, homem de Deus. Agora o pastor ali da Igreja Batista, eu senti muito porque ela é tradicional. Mas é assim mesmo, tá lá, Deus está abençoando. Mas me né? acostumei, já tenho mais de 10 anos. Amém. Então a igreja dispersa é a igreja fora do templo. Preste bem atenção. A igreja dispersa é a igreja fora do templo, fora do salão de reunião. Como hoje nós estamos aqui, a igreja congregada, né? Então nós vimos primeiro o objetivo da igreja, né? Nós vimos aqui os objetivos. Depois nós vamos ver agora a função do pastor. Nesse projeto, nessa declaração de propósito, nessa estrutura de crescimento, qual é a função do pastor? Primeiro, preparar e equipar pessoas para o trabalho do ministério. Não durante muitos anos a gente ficou preso aos seminários teológicos, que era o lugar de preparar membros. Mas chegamos à conclusão de o local de preparar membros é o pastor que prepara líderes. É o pastor que prepara pastores, né? Equipando, né? Equipar pessoas para o trabalho do ministério. Qual ministério? Discipular, ganhar vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Se alguém achar primeiro do que eu leia. Colossenses 1, versículo 28.
Qual capítulo? Não. Colossenses 1 e o versículo 28. Diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não, aqui está Filipenses. Colossenses. 1:28. Dele. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Admoestamos, ensinamos, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O objetivo do discipulado é esse, é preparar a pessoa para a perfeição. Ah, eu não sou perfeito, então vou me acomodar? Eu vou ficar do que eu estou, estacionado? Ah, eu sou assim mesmo. Aqui tem algum crente Gabriela? Não, né? A música Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, eu vou mudar, eu estou aqui, eu estou disposto para a mudança. É o que nós vimos no início. Se o grão cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá fruto, dá muitos frutos. Da mesma forma é isso. Nós precisamos o quê? Falar de Cristo às pessoas, levar Jesus a elas e trabalhar para que elas atinjam a perfeição de Cristo. Preparar novos líderes. Essa é a função do pastor. Prover liderança espiritual. Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 ao 12, ele fala: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então nós temos aí o ministério plural, os 5 ministérios trabalhando. Para quê? Para cumprir o propósito, não é? Qual o propósito? De preparar e treinar, equipar os membros para o trabalho do ministério. Amém? Em nome de Jesus. Então essa é a função, esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, ganhar vidas, equipar vidas. Amém? Então aqui nós temos a declaração de propósito e depois vocês vão escolher aí, nós vamos colocar ela sucinta, né? Porque a declaração de propósito, ela responde o quê? Que a igreja foi feita para glorificar a Deus, para obedecer a Deus, para fazer discípulos, certo? E que cada um vai desenvolver o seu ministério individual de fazer discípulos, de discipular pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a outra página. Pronto, aqui nós temos criando um ambiente que promova o crescimento. Nós temos aí o princípio e nós temos a estratégia, né? Qual é o princípio e qual é a estratégia para que a igreja cresça? Não, a igreja não cresce só através de métodos. Há métodos, tem gente presa a métodos. Ah, se você ganhar tantos membros, tiver tantas células, você vai ser pastor. Não, não vai não. Não vai não, tem princípios, né? E os princípios são esses aqui. Primeiro nós encontramos aí, primeiro princípio, oração, né? E a estratégia. Quais são as estratégias? Oração, santa convocação. Aqui na oração é Atos 6, e versículo 4. Ele fala que, e nós perseveraremos na oração e na palavra, os apóstolos. Então, oração, santa convocação, duplas de oração, grupos de oração, pequenos grupos, durante o culto.
da mocidade na Assembleia de Deus. Na igreja que eu fazia parte, estavam passando por um problema sério, dificuldade de conversão nos cultos. Não havia uma conversão no culto. E nós começamos, eu juntei os jovens, tinha muitos jovens na igreja, reuni os jovens e falei, olha, a partir de agora, todo culto da mocidade, nós vamos ter um grupo de oração lá na secretaria da igreja. Durante o culto todo, vamos dividir os grupos. Aí um grupo entrava e outro saía, era grupo de 3 pessoas, tinha um período de oração lá dentro, terminava, entrava outro grupo, aquele grupo vinha para o salão da igreja. Terminava aquele grupo, outro grupo. Começou a ter conversão e começou a igreja a crescer mais ainda. Começou a se converter pessoas na hora do culto. Então, meus amados, oração é o primordial. Não adianta querer fazer nada para Deus sem a oração. Temos que orar. A oração é a chave, viu? Então, nós expliquei nos grupos. Santa Convocação, nós fizemos um lá na etapa B, quando a gente estava lá, né? Foi uma bênção aquele dia que a gente ficou de oração e louvor, né? Vamos fazer de novo. Dupla de oração. 2 irmãos, faz a dupla. Aquela dupla é responsável por ter um horário que vai orar. Certo? Grupos de oração. Também pode ter grupos, além do grupo no horário do culto, pode ter grupos de oração. Onde nós possamos orar. Essas orações são muito importantes. Tem igreja que tem círculo de oração. A igreja lá, a Assembleia de Deus de Recife, é um modelo de oração. Lá eles começaram o chamado ciclo de oração, iniciou em Recife, na Assembleia de Deus. E eles começaram lá, eles oram de manhã até 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. É o ciclo da oração. Então eles têm um período de oração, aí depois tem um período de ministração da palavra, tá? E depois oração de novo, de joelho, todo mundo orando. E o fogo caía. Eu aceitei Jesus num movimento desse. O fogo caía, né? Quando eu cheguei a Brasília, eu me assustei, porque eu fui para o ciclo de oração. O ciclo de oração da igreja era de 2 às 4 da tarde. E as irmãs falavam mais do que oravam, né? Falava mais do que orava. Então, não tinha oração. Eu estranhei muito. Então, é importante. A igreja do Ponhonchô, na Coreia, é uma referência também de oração. Tem até um livro, Oração, a Chave do Avivamento, que ele fala sobre oração. E muitos milagres acontecem. Tem gente que jejua na igreja dele 40 dias, né? Oração, a Chave do Avivamento. Quem não tem esse livro, eu posso mandar ele em PDF para você, ou senão você adquire ele, né? Então, a igreja, nós precisamos criar momentos de oração, não somente individual, mas também como igreja, certo? E nós vamos criar isso aqui, acender isso aí, essa santa convocação, né? Oração. Depois nós temos o outro, que é o propósito. Mateus capítulo 6, versículo 7. Alguém lê, por favor, rapidinho. Mateus 6, versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que o seu muito falar serão ouvidos. Quer dizer, ele está falando o quê? Aí está uma oração sem propósito, uma oração vã, uma coisa jogada ao léu. Não useis de vãs repetições quando estiver orando, certo? Então, assim, nós precisamos, assim como nós também não devemos estar orando sem objetivo, sem propósito, também nós temos que ter uma declaração de propósito para que a igreja cresça. Uma declaração de propósito. Para nós olharmos para ali, é como se fosse um mapa. Eu estou andando, a nossa igreja está andando dentro da declaração, o GPS da igreja.
É o GPS. É a declaração do propósito. E nós vamos elaborar ela aí. Certo? Terceiro lugar, organização simples. Na igreja primitiva havia os diáconos, os ministérios plural, que é Atos 6, 1 a 7, e Efésios 4, 11, 12. E havia também os ministérios de serviço para a igreja, que está em Romanos 12, 6 e 6 a 8. Diácono, o que é o diácono? Diácono vem da palavra servo, diaconia. Diaconia é servir, é aquele que serve. Então a função do diácono é servir a igreja, é servir, é cuidar das instalações, é cuidar do ambiente, do culto, da organização do culto, cuidar da celebração da ceia. É responsabilidade do diácono, cuidar das necessidades da igreja, cuidar das viúvas, dos órfãos, pessoas necessitadas. O diácono se mobiliza para agir em cima disso, certo? É a função dos diáconos. Ali nós tínhamos o armazém café, não era que a dona Terezinha cuidava, mas o seu Manuel, Carlinho, Luciana, cuidava dessa parte. A gente comprava as coisas, o pessoal doava, tudo, a gente deixava lá. Quando tinha uma pessoa necessitada, era só falar, ativava lá. Pastor, tá contando, vai lá, tem o diácono da igreja, os diáconos estão aí para cuidar dessa parte, né? Então havia essa questão na igreja, né? A diaconia. E também cuidar do salão deixar bonitinho, decorado, tudo isso é função do diácono. Botar uma flor, um vaso, deixar portaria, recepção, tudo isso é serviço de diaconia, né, na igreja. Os ministérios plural, qual é o ministério plural? Efésios 4:11, que são os pastores. Na realidade, o nome no Brasil, quem funciona com o nome certo, bíblico, é a igreja presbiteriana. A Bíblia fala de função na igreja, são presbíteros e diáconos. Ministérios, aí sim, um presbítero com unção apostólica, um presbítero com unção pastoral, um presbítero com unção profética, um presbítero com unção evangelista, um presbítero com unção de mestre. Isso é o que a Bíblia ensinou. Mas durante o tempo foram se consagrando as pessoas só a pastor. Aí o cara é mestre, mas é consagrado a pastor. O cara é evangelista, mas é consagrado a pastor. O cara é profeta, mas é consagrado a pastor. Quando na realidade não era para ser assim, né? Era para ser o que a Bíblia fala que para ser. Presbíteros com ministérios. Os ministérios não se consagram a ministério. Ministério se confirma, certo? E serviços são aquelas coisas que tem na igreja, a pessoa que tem talento, para tocar, pessoas que têm talento para cuidar de criança, pessoas que têm talento para fazer outro tipo de trabalho. Então, isso aí, você vai usar o seu talento na obra de Deus, para cumprir o projeto de Deus. Tem gente que tem talento para fazer almoço, para arrecadar verba para determinada coisa na igreja. Tem pessoas assim, tem gente que não sabe fazer isso. Mas tem gente que sabe fazer. Entendeu? Eu vou fazer um almoço para arrecadar uma verba, para fazer alguma coisa na igreja. Tem pessoas que têm essa habilidade. Não é todos. Vou fazer uma rifa para ajudar a igreja. Tem pessoas que têm essa habilidade, certo? Para trazer recursos. Só que nós vamos fazer essas coisas sem esquecer
que temos que fazer discípulos. Ah, meu dom é só de fazer comida para a igreja. Não, o seu dom é fazer discípulos, ganhar pessoas. Ah, mas eu não sei, sabe sim. Conversa com a pessoa do seu lado, faz amizade, né? Aí nós temos aqui, estratégia de comunicação. A organização simples, né? Porque tem igreja que tem cargo de diretor da União de Mulheres, vice-diretor da União de Mulheres, segundo diretor, terceiro diretor, quarto diretor. É tanto diretor que atrapalha a igreja de andar. É tanto cargo, e às vezes uma briga por cargo. A área onde mais a igreja hoje no nosso meio, a área que a igreja mais sofre é o do louvor. Por quê? Porque o do louvor, às vezes a pessoa que está no louvor, ela já acha que sabe tudo. Que assim vai descer. Ah, não vou estar descendo, não quer velho, indo velho. Cara, não é questão de ir no velho, é questão de unção. É questão de unção. Eu vejo a apóstola Cícera lá em Braslândia. Nossa, já foi criticada, mas o louvor da aliança é um louvor que tem unção. Você vai no domingo, no culto lá, na hora do louvor, você vê Deus se manifestando no louvor, através do louvor. Porque ela é exigente, ela é chata mesmo, né? Ela não é vaidosa. Há uma diferença de ser chato e vaidoso. Querer fazer para mostrar, querer fazer para chamar a atenção. Tá na moda essa música, eu vou botar a música da moda. Não, isso não é louvor, gente. Louvor não é música da moda. Louvor é o que Deus está falando com a igreja. Às vezes a gente pega o hino lá do tempo de Martinho Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder resguarda os seus em todo transe agudo. Já quase falei dele, lembrou da Lutero. Do tempo da igreja que Lutero reformou, a reforma protestante. Mas muitas vezes você está cantando esse hino e vem a presença de Deus. Não é o tempo do hino, é a igreja, é o clima, é o ambiente. O ministro de louvor, ele tem a mesma responsabilidade do pastor. O pastor tem que trazer uma palavra que vai edificar a igreja. E o líder do louvor, ele tem a responsabilidade de trazer o ambiente, identificar o ambiente. Às vezes o ambiente de adoração, o cara vai botar música de guerra, atrapalha o culto todinho. O ambiente está de guerra, vai entrar com a adoração, atrapalha tudo. Depois nós vamos fazer um seminário só de louvor aqui na igreja. Entendeu? Ah, porque esse hino é bonitinho. Que bonitinho, meu irmão. Todo hino para Deus é bonito. Agora a gente tem que saber o que Deus quer falar com a igreja. Qual é o Espírito que está atuando. Amém? Estratégia de comunicação. Então essa estratégia de comunicação é uma forma de cada um dos líderes se colocar na presença de Deus para comunicar através de painéis, boletins, pregações, fotos, murais. Aqui, isso aqui é um mural do Dia dos Pais, está comunicando o Dia dos Pais. Fazemos um mural comunicando que nós temos uma declaração de propósito. Nós vamos fazer um mural, vamos mandar fazer um banner com a declaração de propósito nosso. Certo? Para comunicar. E hoje em dia tem as mídias, né? Tem as mídias, temos as mídias, né? Então a liderança comunicando, apreciação pela visão. Você demonstrar que você está junto. Pastor, essa besteira aí. Você já não está junto. Você já está dividido. Já está dividido. Quando você está junto, você aprecia. Aprecia o que o outro está fazendo.
Durante muito tempo aqui que nós começamos a igreja, nós tivemos muita dificuldade, porque nós tivemos pessoas conosco, na liderança, que não apreciava o que o pastor falava, nem o que o pastor colocava nos grupos. Pastor, essa palavra é textão. Não assiste um vídeo que o pastor coloca. Não está apreciando, gente. Você não está apreciando. Você não está apreciando o que Deus está querendo fazer através de mim. O que você está fazendo comigo? Se eu tenho uma mulher que não me aprecia, que não aprecia o que eu faço, o que a gente está fazendo casado? Se você tem um marido que não aprecia o que você faz, o que você está fazendo casado com esse infeliz? Temos que apreciar, nós temos aliança, e nós temos que apreciar. Às vezes nós ficamos apreciando, olhando para os outros, olhando para a igreja dos outros, o que está acontecendo, o que o outro está fazendo, e não apreciamos o que estamos fazendo aqui, o que Deus está fazendo. Nós temos uma coisa aqui que o pessoal se admira quando eu falo, que no dia da ceia a gente come junto. Poxa, a igreja primitiva era desse jeito, e nós vamos voltar. Passou o frio, né? Nós vamos voltar a comer junto, novamente, certo? Estou com a maneira aí. Então, aprecia. Se você está na igreja, você está na liderança, faz parte da igreja, e não aprecia o que está sendo apresentado, você está fazendo o que aqui? Vamos apreciar. E ganhar pessoas que vão apreciar. Essa tem sido a minha luta desde o começo. Porque as pessoas querem se envaidecer. Isso envaidece. Por exemplo, eu estou numa academiazinha simples lá no Churuquinha. Tem todo equipamento, mas tudo velho. Não, vai para a academia que está na moda, que é grande. Eu fui para a academia grande, eu me escondi e foi lá. Eu cheguei na academia grande, bonita, chique, e me abandonaram para lá, não sabia nem ligar a máquina. Aí chegava uma mulher bonita, com a roupa bem acochada, bem coisada, aí estava todo mundo lá em cima, instruindo a mulher, orientando e tá. E eu lá, feito mané lá, tentando. Eu digo, oxi, ainda passei o perrengue, foi. Aí um dia juntou aí os meninos aí, não, você vai fazer academia, me botaram na academia, entrei. Olhei assim, tudo velho, todas as coisas velhas lá, enferrujada. Mas o professor, tão atencioso, cara, tão atencioso, todo, não é só comigo, não é com todo mundo. Um dia desse eu cheguei lá e falei, cara, ontem eu passei mal pra caramba, eu me joguei na cama lá. Ele é bom você não fazer exercício muito pesado hoje não, vai fazer isso aqui. Pronto, quer dizer, a pessoa está ali que é atenciosa. Mas você chega aqui, nossa, a igreja devia ter farol, devia ter como é, neon, devia ter. Ai, nossa, essa igreja, não sei o quê. Parede preta. Nossa igreja é acolhedora. Diego, várias vezes já falou isso para mim, não foi? Pastor, essa nossa igreja é acolhedora. E ele mesmo é prova disso, foi igreja grande aí, que chegou lá, entrou e saiu, né? Ninguém veio nem falar. Eu já fui em igrejas aí, que você entra e sai, ninguém nem fala com você. E aqui não é porque a igreja é pequena, não. Aquele era uma igreja grande, não era? E todo mundo era uma igreja acolhedora. Sabe por quê? Porque a igreja é o que o seu líder é. A igreja é o que o seu líder é. Se o seu líder não for uma pessoa acolhedora, a igreja também não vai ser acolhedora. Eu não tenho esse negócio de preferência, pessoa do que é preferência minha, porque é família, apoia todo mundo do mesmo jeito. Ah, porque é filho, porque é meu filho, ou você que não é, ou desanda. O pau que dá em Chico dá em Francisco. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu não aliso mesmo. A minha igreja me ajuda muito, pastor. Hã? As irmãs, quando eu saio do culto, eles me levam até dentro do apartamento. O pastor, outro dia. Que bom, né? Ajuda a senhora lá, né? Outro ponto, quinto agora, disposição para mudar. Você sabia que tem igreja que não quer mudar, quer continuar do mesmo jeito? É. Ah, tá tão bom assim. Ai, a gente é um grupo pequeno, tá tão bom. Ai, tá bom nada, meu irmão. Tá bom nada. Nós somos chamados para crescer. Nós não fomos chamados para ficar nessa mesmice, não. Tiago capítulo 1, versículo 5.
Tem muita gente que não quer sair da mesmice porque sabe que vai ter trabalho. Aí quer continuar na mesmice, não cresce, não prospera, não vai a lugar nenhum. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e será concedida. Como é que a gente vai mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Deus vai dar sabedoria para a gente mudar. Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar estratégia. Amém? Amém. E essa disposição para mudar é a gente ter uma visão clara de pessoas, não de paredes. A gente pode se reunir até debaixo de uma árvore e Deus abençoa a gente. Mas nós temos que nos importar com pessoas, ganhar pessoas, fazer discípulos, dar testemunho, né? E a estrutura vem depois, Então tem muitas pessoas que tem aquelas frases, nós já fizemos isso e nunca deu certo. Não tem essa maldita frase? Nós já fizemos isso e nunca deu certo. Não, essa frase aí está cancelada da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos ter uma visão, uma linguagem, né? Estratégia. Sabedoria para fazer a mudança. Porque também tem pessoas que querem mudar do dia para a noite assim de uma vez, faz aquela loucura, né? E não é bem por aí, tem que ir traçando os caminhos, tem que ir fazendo as coisas passo a passo. Outro ponto, para uma igreja crescente, o que cria uma igreja crescente? Unidade na liderança. Unidade na liderança. Se uma liderança não estiver unida, como é que essa igreja vai? Um puxa para um lado, outro puxa para outro, outro leva para ali. Por isso que eu me afogo, eu odio, como diz Tiririca, quando a gente reúne a liderança e toma uma decisão e depois a pessoa fica com conversa fiada por trás. Ah, devia ter fazer isso na igreja, devia fazer aqui, devia fazer aqui. Cara, fala comigo. Fala comigo. Por que não falou na reunião? Deixou para depois da reunião. Está com medo de que ninguém vai cortar sua língua, não. Quando tiver uma reunião para decidir alguma coisa, fala, bota para fora. Porque você, às vezes Deus está te dando uma estratégia ali. Deus às vezes está te dando uma palavra que vai mudar todo aquele contexto. Mas você guarda e fica com aquilo e vem colocar fora de hora. Aí complica, né? Complica. E acaba virando até fofoca, porque fica. E aí não quer fazer o que colocou, ainda tem mais essa. Não faz o que a gente coloca, porque ele acha que está errado. E deveria fazer do jeito dele. Isso aconteceu demais, né? Mas nós estamos rompendo, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Olha aqui. Levar em consideração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não tem 5. Tem. Eu não tenho. Sua Bíblia está desviada. Sua Bíblia está... Capítulo 5, versículo 12. Não é a folha que está grudada na outra, não? Eu já ia pregar para a sua Bíblia. Não aparecia a folha. É porque a folha é fininha, né? Então ele diz, rogamos, irmãos, que acateis com apreço
os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor. Os que vos presidem é o quê? Quem lidera você. Acata com apreço, valoriza, honra, respeita. E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros, unidade, estar em paz. Tem gente que você dá uma confrontada, fica choramingando. Eu tenho raiva disso, não gosto disso. Não gosto de gente ouvindo. Eu dei uma catracada em você, você não gostou, me procura, me fala, pastor, não gostei daquilo que o senhor falou, achei que o senhor falou pesado. Aí eu vou corrigir o meu modo de dizer. Eu vou dizer, olha, realmente eu posso ter falado da maneira errada. Só que o problema é esse, continua, esse aí mesmo, precisa mudar. Precisa mudar. Né? Então, unidade na liderança. Como é que a gente pode manter a unidade na liderança? Orando juntos, chorando juntos, consagrando juntos, né? Buscando, ensinando os princípios de uns aos outros, né? Ensinar isso aqui, os princípios de uns aos outros. Ensinar o princípio de uns aos outros, né? Que nós precisamos ter. Tiago 5, 12, 13. Depois, liderança capacitada. Nós vamos o quê? Capacitar a liderança para exercer o trabalho, né? A liderança precisa ser treinada para o ministério pessoal. Então, vamos treinar. Nós estamos aqui no primeiro processo, que é o processo de informação. Conferência é trazer luz, é trazer ensino sobre alguma área que precisa. E agora nós vamos treinar. Como é que nós vamos treinar? Nós vamos começar um grupo familiar experimental. E você vai participar desse grupo experimental para você depois ter o seu grupo também, né? Ter o seu grupo. Então, Atos capítulo 6 e o versículo 3, esse aqui, liderança capacitada. O que é que diz aí em Atos capítulo 6 e o versículo 3? Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Amém. Homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de sabedoria, capacitado para o trabalho. Boa reputação. Que é outro problema. Às vezes, pastor devia botar todo mundo para pregar. Peraí. Qual é a sua reputação no trabalho? Qual é a sua reputação na escola? E qual é a sua reputação onde você mora? E você quer pregar na igreja? Quer ensinar os outros? É bom rever. Então, quando ele fala isso, boa reputação, conceitos, é onde a gente tem que morrer. Vontade de fazer eu tenho, mas eu tenho que morrer. Né? É onde está lá em João 12, 24. Né? Se morrer, fica só. Mas se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá frutos. Aí chega lá o menino, você bota a menina aqui para pregar, ela prega tudo. Quando chega lá no trabalho dela, o pessoal diz, essa menina é da tua igreja, essa vassourinha, que pega todo mundo aqui, e aí a gente fica com a cara no chão. E a igreja também. Mancha a igreja, a reputação da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você vê que eu não vivo chamando pregador de fora, não vivo. Para chamar a pessoa de fora, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer e tenho que saber que a pessoa dá testemunho.
para poder vir pregar. Convidar gente de fora assim para vir pregar na igreja é muito sério. Uma vez eu era presidente da mocidade, teve um congresso da mocidade, e o meu pastor convidou um pastor lá de outro estado, não me lembro qual era o estado, para pregar na igreja. E o cara pregou, mas eu, no meu espírito eu sentia que tinha alguma coisa que não estava certa. Aí eu trabalhava na Nacional Carinos, ali no Conic. Quando foi na segunda-feira eu fui para o trabalho e quando eu passei ali tinha um barzinho em frente ao cinema. E tinha um barzinho assim, quem estava lá cheio de cachaça? O pregador que pregou na conferência no congresso da mocidade durante 3 dias. Que o meu pastor tinha convidado. Cheio de cana. E quando ele me viu, ele ficou sem graça. Ele, irmão, seu Deus, uma fraqueza. Não é o que você está vendo. Eu digo, não, fica tranquilo. Aí eu falei com o pastor, você tem que ter cuidado, não convidar a gente para pregar aqui na igreja. Eu chamo um cara desse, aí teve um pastor que foi pregar numa igreja aí no lugar. Quando ele estava pregando, o filho do pastor se levantou e falou, esse cara é mentiroso. Aí todo mundo ficou chocado na igreja. Falou, esse cara é mentiroso, é falso profeta. Ele estava me cantando. Ele cantou o rapaz, e o rapaz era filho do pastor, ele não sabia. Ele deu uma cantada no rapaz, e aí o rapaz era filho do pastor, que ele foi pregar na igreja. Você está entendendo? É reputação. A Bíblia diz que nós somos cercados de uma nuvem de testemunha. Nós temos anjos, demônios e pessoas para nos vigiar. Temos que ter prudência, né? Não se atreva não, porque o negócio é feio. Liderança capacitada. O pastor ele é um treinador, né? Um discipulador. Metas e submetas. Aí nós vamos entrar aqui nessa questão de metas e submetas. Nós queremos que a igreja cresça. Aí nós temos tantas mulheres na igreja. Podemos sentar, planejar. Quantas mulheres nós queremos alcançar mais? Quantos homens nós queremos alcançar? Quantos jovens nós queremos alcançar? Nós podemos sentar e planejar isso para trazer para a igreja. Quantas crianças? O que nós precisamos de montar uma estrutura? Por exemplo, eu já estou pensando em comprar aquele pula-pula, né? Uma coisa de bolinha, porque vem criança para a igreja, né? Vem, por exemplo, pequenininho assim, bebezinho. Às vezes você bota uma pessoa tomando conta da criança e a criança brincando ali. Não é? A criança está lá brincando, é um ambiente agradável, os pais recebem a palavra, aí está lá, Vanessa, Alice, pequenininha, está lá brincando, o menino aqui, o João, está brincando, outros pais vão sentir bem vir para a igreja. O Abner. O Abner é uma coisa dos meninos. Aí tem um parquinho, uma coisa assim, que vai distrair a criança. E ali tem uma pessoa preparada também para dar uma palavra, não uma palavra prolongada, mas uma palavra pequena para aquela criança também receber, né? Tem um cultinho de criança, depois nós vamos fazer o cultinho, depois a gente vai brincar ali. A criança fica empolgada. Quem não fica quieto não vai brincar. A criança acaba ficando quieta, menino de 5, 6 anos, né? Tudo isso, essa semana eu estava vendo a preocupação que nós temos que ter. Hoje nós temos um grande índice de criança com autismo e com TDAH. Eu digo, meu Deus, como é que a igreja vai lidar com isso? Como é que nós como igreja, vamos lidar com isso? Com uma mãe, um pai que tem um filho TDAH, um filho autista, e aí é complicado. Então nós temos que pensar nessas metas, nessas questões, para alcançar as pessoas, tá bom? E por último, a operação pela fé, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. Diz assim, 2 Coríntios 5, 7. 5 e versículo
fé e não pelo que vemos. Pronto. 2 Coríntios 5, versículo 7. Aqui são metas específicas. Traçar metas específicas. E aqui em 2 Coríntios 5, versículo 7, andar pela fé, andar por fé. Andar por fé. Uma vez meu irmão estava querendo montar um negócio lá em Brasília. Aí eu falei para ele, rapaz, ele disse, mas não sei o que, eu digo, bota o pé nas águas. Tem que botar o pé, que o mar se abre. Isso é entrar pela fé. E quando ele entrou, Deus abençoou, foi muito bom. Cresceu bastante, teve um bom avanço, né? Mas ele pegou, saiu, veio para cá e deu tudo por água abaixo. Se precipitou, né? Mas é assim mesmo. Aí nós vemos aqui no quadro, desenvolvendo um processo de ministério ainda, né? Desenvolvendo o processo de ministério número 1. Aí nós temos um cartaz, nós temos aí um cronograma, né? Nós temos um cronograma e vamos trabalhar em cima dele aqui, por exemplo. Tem uma malha no seu papel aí, mas você anula aí. Primeiro aqui nós temos a orientação. Ah não, aqui não. Começa de baixo para cima. Eu não consigo apagar desse jeito. Não, mas é a mesma coisa. Não apague não, não precisa apagar não. Embaixo nós temos o que aqui? A recepção. Recepção. Essa parte aqui chama-se a parte de atração. Atração. A atração é aquela que eu falei. Por que as pessoas vêm à igreja? A recepção. Uma boa recepção é muito bom. A pessoa chegar na igreja, na porta tem uma pessoa para receber ela com um sorriso no rosto, né? Dando as boas-vindas, é excelente. Aí nós temos o culto. Culto de louvor. Louvor atrai. Oração. Convida as pessoas, vai lá tal dia que nós vamos orar pelos seus pedidos, pela sua família. Vida de testemunho. Estudo bíblico. Assistência social. E outros. Então o que a gente, isso aqui é o modo de atrair as pessoas. Vem uma pessoa que não é da igreja, que não é evangélica, ela veio no culto de oração. Recebeu oração pela família, tudo. Quando terminou o culto, cadê aquele folhetinho que a Vanessa estava vendendo? Estatueta. Eu vou ensinar como vocês usam isso. Né? Oi, boa noite, tudo bem? Você gostou do culto? Esse folhetinho aqui, ó, você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Já? A gente poderia marcar, você não precisa nem pegar a pessoa ali no culto, tomar o tempo dela, mas a gente poderia marcar para ir, eu queria ir na sua casa para a gente falar um pouco sobre esse folheto. O que você acha? Ah, tá. Pega o endereço da pessoa, pega o telefone e vai lá
e apresenta o folheto das 4 leis espirituais. O que vai acontecer? Pode a pessoa dizer não, pode a pessoa dizer sim, eu aceito. Raramente, irmão, eu tenho experiência com isso. 90% das pessoas que eu sento com ela e apresento as 4 leis espirituais, 90% das pessoas recebem Jesus como Salvador. A gente foi lá para a cruzada, né, Gerson? Passamos 20 dias na cruzada estudantil. Foram 1.800 pessoas que foram evangelizadas durante 20 dias. E foram ganhas, evangelizadas não, foi mais evangelizada, mas que foram ganhas para Cristo em 20 dias. 1.800 pessoas utilizando esse folheto e utilizando o filme Jesus. Foi muito bom isso. Entendeu? Eu vou ensinar vocês a utilizar, vai ser beleza. Tá? Então, a pessoa veio no culto de nossa, que louvor maravilhoso. Você gostou do louvor, tá? Você puxou uma conversa com a pessoa e ali, olha, você já ouviu esse folhetinho, tá? Conhece sobre as 4 leis espirituais? Ainda não. Posso falar com você? Às vezes pode falar até na hora do culto. Às vezes até dá tempo, a pessoa que está muito apressada. Ou se não, marca com a pessoa para ir na casa dela, para falar. Vida de testemunho. Vida de testemunho é o quê? O meu exemplo. O meu exemplo, o exemplo de vida que eu dou. As pessoas estão vendo no meu trabalho, na minha escola, né? E ali eu vou falar também de Jesus. Onde eu ando, onde eu estou, eu falo de Cristo. Todo mundo onde eu ando sabe que eu sou crente. Eu não nego não. Né? É até bom porque evita de eu fazer coisa errada ali. Porque se eu fizer coisa errada, eu já falei para a pessoa que era crente. A pessoa vai dizer que não é crente. Digo, oh, meu Deus, é verdade. Estudo bíblico. A pessoa às vezes vem no estudo bíblico. É difícil. Esse daqui, estudo bíblico, oração e culto, é mais difícil das pessoas virem, né? Mas uma reunião na sua casa para tomar um lanche e ouvir um pouco de Cristo, às vezes a pessoa vai, nós falamos da Bíblia. Ou senão, vamos lá em casa tomar um café, leva a pessoa, faz amizade com a pessoa, através da amizade, não é? Quando eu aprendi uma técnica de vendas, isso eu aprendi em vendas. Quando você começar a vender, venda primeiro para quem? Para os seus amigos. As pessoas que te conhecem, elas são os primeiros que vão comprar, se você usar o argumento certo, não se você ficar enrolando muito. Se você vender e depois ficar conversando muito com o seu amigo, ele vai lembrar que tinha uma conta para pagar, que tinha não sei o quê, aí ele vai cancelar a venda. Vendeu e ó, por aqui, pega o beijo, tchau, até logo, faça bom proveito do produto, depois a gente conversa, mas não fique ali que você perde a venda, né? A mesma coisa, você vai falar de Cristo para a pessoa, vai ensinar o Evangelho para as pessoas. Agora, uma coisa que atrai muito é assistência social. Você vai fazer um projeto de assistência social. Fazer o dia da beleza aqui. As mulheres vão cortar o cabelo, fazer unha, fazer pé, mão, cabelo, sobrancelha, não sei o quê. De graça. Moço, enche de gente. E aí a igreja nessa hora tem que estar presente. Por quê? As pessoas que não são crentes que vieram, a igreja está ali para evangelizar. Enquanto ela está esperando a vez dela, né? Enquanto o cara está esperando para se cortar o cabelo. São estratégias que a gente pode usar. O dia da criança, vamos fazer um evento para as crianças. Os pais vêm trazer os filhos. Enquanto eles estão ali esperando os filhos, nós podemos chegar perto e falar de Cristo. Apresentar as 4 leis espirituais. Esse aqui é o que? São técnicas, são estratégias que nós utilizamos para atrair as pessoas. Nós vamos atrair. Depois que nós vamos atrair, agora nós vamos começar o que? O processo de acompanhamento dos visitantes. Aqui, ó, acompanhamento. Vendo aqui, ó? Agora eu vou acompanhar aquele visitante. Nisso aqui vai começar o quê? O 1 a 1. Esse aqui é o processo de 1 a 1. Eu fui lá visitar aquela pessoa. Eu acompanhei essa pessoa, fiz o que tinha que fazer, são 7 lições que nós temos.
nessa visita individual, ele tomou a decisão, eu agora vou integrar ele na igreja. Agora vai ser integração. Integrar novos cristãos. Aí nessa integração é o quê? É onde vai ter a reunião de grupos. Ele vai participar de um grupo de integração. Que pode ser um grupo familiar, um grupo pequeno, uma célula, entenderam? Pode ser qualquer uma dessas nomenclaturas. Ele vai participar agora de um grupo. Ele já ouviu o Evangelho, quer seguir a Cristo, agora ele vai vir para um grupo para se integrar. Depois do grupo de integração, e terminou o acompanhamento individual aqui, ele vai passar agora pela edificação. Edificar. Edificar novos cristãos. Edificar novos cristãos. Novamente, um a um. Um a um. Edificar novos cristãos. Esse aqui é aqui dentro, eu botei fora, mas é aqui. Um a um novamente. Aqui nós utilizamos o quê? O começando sua nova vida. Começando sua nova vida com Cristo. São 7 lições. Que você vai ensinar 7 lições. Começando sua nova vida com Cristo. Agora que ele já está fazendo parte do grupo de integração, ele vai partir para o momento de edificação. Aí vai ser mais 6 estudos de discipulado, já vai entrar o discipulado pessoal. Aqui são o quê? São mais 6 estudos, que antigamente nós chamávamos de timão. São mais 6 estudos. Pronto, ele está aqui. Ele agora vai para outro grupo. Orientação para batismo. Está vendo aqui? Aí ele já vai para um grupo de orientação para batismo. Por quê? Porque ele já está no processo, ele já entrou no processo discipulado. Às vezes ele pode estar aqui e aqui ainda ele desejar ser batizado. Ele pode estar nesse aqui e pode desejar o batismo. Não tem problema. Vou levar ele para o grupo de preparação para batismo e preparar ele para o batismo. Mas muitas vezes ele já está aqui, ele termina esse para entrar no outro. É um cronograma, uma coisa puxa a outra. Então, funcionando dessa forma, nós vamos estar dando sequência, né? Nós vamos estar dando sequência. Enquanto eu estou, agora vem aqui, ó. Nessa outra folha aí, nós temos uma outra folha agora. Nós vamos lá para já meio. Certo. Eu vou mandar no grupo para vocês isso aqui preenchido, porque já está bem esclarecido, tá? E eu vou querer só que escolham, eu vou mandar esse restante tudo no grupo para vocês, por escrito, para vocês verem, tá bom? E a aula já está avançada. E nós vamos batalhar isso aqui, tá certo? Trabalhar o treinamento, discipulado e a orientação para o batismo. Bem, vamos ficar de pé. Nossa, agora eu vou. Vamos orar, agradecer a Vamos orar e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse estudo, que o Senhor nos fortaleça, derrama da tua graça sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos compreender claramente e praticar nas nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém.